Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do Ruá. Aqui quem fala é o Caio e eu convido você a desde já se inscrever no canal, se inscreva, ative as suas notificações e tudo o que acontecer aqui no Ruá você vai ficar por dentro. Então não deixe de ativar o sininho, ative o sininho e o YouTube vai estar te enviando todos os vídeos que forem postados semanalmente aqui no Ruá. Toda segunda-feira tem um vídeo novo para abençoar você e toda a sua família. E nunca se esqueça também de compartilhar. Compartilhe para que a palavra alcance muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então o nosso vídeo? Bora lá! Muito bem, vamos então para o nosso vídeo de hoje do Ruá. Nós vamos estar fazendo uma pequena meditação aqui na Palavra do Senhor. Desde já eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 39. Nós vamos aprender um pouquinho, uma lição de vida com José. José é um jovem muito abençoado, muito conhecido na Bíblia. Nós vamos estar aprendendo uma lição com a história de José hoje, lá em Gênesis capítulo 39. Nós vamos lá no versículo 11. Gênesis 39, versículo 11, nós vamos ler os versículos 11 e 12, amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seus serviços e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar, vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Amém? Nós vamos ler só até aqui. Você pode pegar aí a sua Bíblia, ler o capítulo 39 completo, para você entender o que aconteceu por completo nessa história. Mas eu vou te dar um contexto do que estava acontecendo. José já havia sido vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos. Ele estava como escravo na casa de Potifar, e Potifar o tinha dado todo o controle da casa. Era José quem mandava ali na casa. José, ele era o governante de todas as coisas de Potifar, ele era o homem da confiança de Potifar e José estava ali cuidando de tudo o que acontecia naquela casa. E a esposa de Potifar, há um tempo, ela vinha provocando José, chamando José, tentando convencer José a deitar-se com ela, e José sempre fugindo, sempre negando, conversou com ela. Se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que José já tinha falado com ela que não, que ela era esposa do Senhor dele, que ele não tinha direito de fazer isso, que ela é pecar contra Deus. José já havia se justificado, já havia falado com ela e mesmo assim ela seguia pressionando José. E nesse episódio ela chegou a agarrá-lo e tentou forçá-lo a deitar-se com ela, mas José correu. Ele saiu o mais rápido que ele pôde, ele saiu tão apressadamente com a mulher agarrada nele que ela até ficou com o manto dele em mãos. Se você ler o restante da história, você vai ver que ela começa a gritar falando que José havia tentado agarrá-la e ficou com o manto, como se fosse uma prova disso, e José acabou sendo preso e da prisão aconteceram muitas e muitas coisas na vida de José. Convido você a ler a história de José. É um exemplo de vida maravilhoso, mas nós vamos atentar ao que aconteceu nesse momento. José, ele estava ali sozinho na casa. A palavra de Deus nos diz que os outros servos não estavam ali, estava apenas José e a esposa de Potifar. Ela tentou agarrá-lo e ele correu. Isso mesmo, José correu. Ele não ficou flertando com o pecado. Ele não pensou, eu sou temente a Deus, eu sou forte, eu vou aguentar, e ficou ali dando sorte pro azar, como uns dizem. Não, quando ele viu a aparência do mal, ele fugiu. Amém? Ele saiu fora mesmo, ele nem parou para pensar se, eu vou resistir ou não, ele saiu correndo. E assim acontece conosco. O pecado todo dia vem tentando nos convencer, tentando nos levar. A Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. E nós temos que fazer isso. Quando você vê que algo está aparentando para o mal, que é algo que vai te fazer pecar, não só nesse sentido de relação homem com mulher, mas o pecado em si. Nós todos somos
tentados por algo que tem dentro de nós mesmos, né? A Bíblia nos diz que nós não somos tentados por Deus, mas pelas nossas próprias concupiscências, né? Nós somos carne, nós somos seres humanos, a nossa carne sempre pende para o pecado e sempre vai nos levar para o pecado. E nós não temos que confiar na carne. Se você for confiar na sua carne, que você resiste, que você é forte, que você aguenta resistir o pecado, você vai cair no pecado. Você tem que fugir. Seguir as orientações da palavra de Deus, foge da aparência do mal, faça como José. José ele não esperou para ver se resistiu ou se não, ele viu que a aparência do mal apareceu e ele saiu fora. Como dizem hoje os jovens, ele meteu o pé, ele nem parou para pensar. E às vezes aparecem situações de pecado que às vezes você pensa, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fugir de tal coisa? Vão falar que eu sou um medroso ou coisa parecida. José mesmo, ele podia ter parado e pensado, mas se eu fugir, negar essa mulher aqui, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu não sou homem? Mas sim, José era muito homem, ele era um homem que temia a Deus. Você não tem que temer o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que temer o seu Deus e ser obediente a Deus. Você não perde em ser obediente, em fugir da aparência do mal e fugir do pecado. Pelo contrário, é você quem está ganhando. José, se você ler o resto da história de José, você vai ver quantas e quantas coisas Deus fez na vida de José e através da vida dele, porque ele era um jovem que era temente a Deus e obediente. Ele já havia sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, tinha passado por um trauma terrível. Ele podia ter desistido de Deus, largado de Deus, pecado contra Deus e falado que Deus é esse que me deixa acontecer tais coisas comigo. Mas não, ele permaneceu obediente ao Senhor e nesse texto nós vemos o temor que ele tinha de Deus e a obediência. Deus era mais importante para ele do que o seu próprio ego, sua própria carne, seus próprios desejos. José era um homem, ele podia cair ali naquele pecado, ele era um ser humano, ele era carne como nós, mas ele sabia que ele tinha que fugir para não dar sorte para o azar, não dar mole para o pecado. E essa é a mensagem de hoje. Não flerte com o pecado. Se você vê que um ambiente, que alguma situação vai te levar a pecar, fuja desse ambiente. Não dê mole para o pecado e resista. Se mantenha orando, buscando conhecer o Senhor, para que o Espírito Santo te direcione, te guie, para que você possa fugir da aparência do mal, assim como José fez. Amém? Que Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração e na semana que vem nós estaremos juntos para mais um vídeo aqui do Ruá. Sempre lembrando, toda segunda-feira vai chegar uma notificação aí no seu celular falando que tem vídeo novo do Ruá. Amém? Então, até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!